Meu nome é Júlia e eu tenho 17 anos. E eu me considero uma pessoa totalmente do bem, pois eu gosto de fazer novas amizades e de estar sempre em contato com a natureza. Minhas amigas costumam dizer que eu sou a pessoa que mais protege o meio ambiente e os animais. Mas tem algumas pessoas que não curtem muito isto. E esse é o caso da Teresa. Lá em casa moramos eu, meus pais, minha tia Lúcia e meus 2 irmãos. Nós vivemos em um ambiente muito tranquilo. Claro que temos as nossas diferenças, mas tentamos sempre resolver da melhor maneira. Minha tia Lúcia nasceu com um probleminha de saúde e desde que a vovó faleceu, ela veio morar com a gente. É a alegria da nossa casa, ela nos faz querer ser pessoas melhores o tempo todo. Os meus amigos, quando vêm em casa, adoram ficar com ela. Inclusive a minha melhor amiga Sara. Ela é como uma irmã, sabe? Já que eu só tenho irmãos. Como já disse, eu sou a favor de sempre estar de bem com a vida e perto dos meus amigos, mas a Teresa não gosta de mim e eu não sei porquê. Até onde me lembro, sempre estudamos juntas e nós conversávamos normalmente. Eu não sei o que aconteceu quando de repente ela deixou de gostar de mim, mas eu tinha certeza que um dia isso mudaria. No final do ano, foi a nossa formatura do colegial e para comemorar essa conquista, a nossa turma decidiu ir acampar. Eu estava muito feliz, era a primeira vez que nós íamos sair sem os nossos pais e também a primeira vez que eu iria acampar. Tudo era novidade e eu estava muito animada. Uma semana antes, eu comecei a arrumar as minhas coisas. Eu não queria esquecer nada. Fiz até a minha mãe sair comigo e comprar lanterna e muitas pilhas. Queria ter certeza que iluminação não faltaria. A Sara e eu colocamos uma folhinha em casa e todos os dias marcávamos para fazer a contagem regressiva. Estava sendo divertido demais. Chegou o dia tão esperado por nós. Na escola, nos deram um crachá com os nomes e também com o nome da escola. Mas antes de sair, a diretora informou que as barracas ficariam sempre com 2 pessoas. A Sara e eu comemoramos. Tínhamos certeza que ficaríamos juntas. Assim que chegamos, já seguramos uma mão da outra para irmos até a nossa barraca, mas a diretora pediu atenção. Falou que quem iria ficar com quem e naquela hora o meu coração gelou. Eu não queria me separar da minha amiga, mas agora não dependia mais de nós. Quando a diretora chamou meu nome, apertei a mão da minha amiga, mas logo veio a decepção. Minha parceira de barraca não seria a minha amiga, e sim a Teresa. De primeiro momento eu não gostei, mas eu pensei que seria a oportunidade perfeita para fazer as pazes com a Teresa. Mas parece que ela não curtiu muito. Colocamos as nossas coisas na barraca e ela nem me olhou direito. Eu tive a impressão que as coisas não seriam boas, mas eu estava disposta a mudar aquela situação. Aquele dia foi muito agitado. Queríamos conhecer o acampamento todo e acabamos ficando muito cansados. Quando eu resolvi entrar na barraca, a Teresa já estava dormindo. Acho que ela nem me viu entrar. Quando o dia amanheceu, acordei primeiro e saí para ver quem estava acordado. Quase ninguém. Acho que as pessoas estavam realmente cansadas. E eu fiquei ali sentada sozinha e pensando. Quando eu percebi que a Teresa havia acordado, eu entrei na barraca e dei bom dia para ela. Ela mal me respondeu. Mas eu estava decidida a tentar entender a situação e foi então que eu fui direta com ela. Perguntei o que havia acontecido para ela não gostar de mim e ela respondeu que eu tinha magoado e que era assim mesmo, que quem bate esquece e quem apanha nunca esquece. Eu pedi que ela fosse mais clara, pois eu não sabia o que estava falando. Eu já tinha buscado na minha memória e eu não conseguia lembrar o que era que estava incomodando. Então ela me contou que quando estávamos na 4ª série, ela gostava de um menino que disse a ela que gostava de mim. Então, ele iria namorar comigo. Eu comecei a rir, mas logo eu pedi desculpa. Aquela situação era muito estranha. Afinal, nós éramos crianças. Eu nem me lembrava quem era o menino e muito menos que eu tinha gostado dele. Eu percebi que aquilo incomodou ela. Então eu cheguei bem perto e pedi que ela voltasse a ser a minha amiga, pois eu não havia feito ou falado nada daquilo. E depois éramos 2 crianças. Ela me olhou e disse que ia pensar. Eu já estava feliz.
Afinal, agora eu sabia o real motivo de não ser mais amiga dela. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para ela acreditar em mim. Eu fui correndo encontrar a Sara. Precisava desabafar e tentar achar uma forma de consertar a situação. Sara, então, me contou que a Teresa gostava de um menino que chamava Lucas, que também estava no acampamento. Achei a informação muito útil. Agora, eu precisaria descobrir se ele gostava dela. Então eu dei um jeito de me aproximar do amigo do Lucas, o Marcão, para tentar descobrir algo. O Marcão era um menino muito bonito e logo passamos a conversar muito. E aos poucos eu fui conseguindo as informações que eu queria e descobri que o Lucas também gostava dela. O problema é que eu passei a gostar do Marcão e eu quase perdi o foco, mas a Sara me ajudou a usar isso a meu favor. Então eu contei o meu plano para o Marcão e ele decidiu me ajudar. Combinamos que à noite daríamos um jeito de fazer os dois conversarem e se acertarem. Então escrevi um bilhete para o Lucas com o nome da Teresa e o Marcão escreveu um bilhete com o nome do Lucas e nós entregamos para ela. Cheguei na Teresa e disse que tinha um recado para ela, mas que ela precisava confiar em mim. Ela parecia não ter muita vontade de me ouvir, mas ela não saiu do lugar. Então eu peguei o bilhete e entreguei. Ela ficou sem entender, mas abriu e leu. Consegui ver um sorriso no canto da boca dela, e isso me deixou cheia de esperanças. Ainda assim, ela foi grosseira comigo. Me perguntou como eu tinha conseguido o bilhete. Será que eu havia ido conversar com o Lucas também? Eu estava sendo um pouco mais falsa do que no primário. Eu respirei fundo e disse que era decisão dela ir ou não. Saí da barraca e fui sentar com a Sara e o restante do pessoal também. Um tempo depois, eu vi que a Teresa foi se dirigindo até o local indicado no bilhete. Ficamos na torcida para que tudo desse certo. A conversa entre eles foi demorada, tanto que eu fui dormir e ela ainda não tinha voltado. Acho que o plano havia dado certo. Talvez agora ela entendesse que o que eu queria era somente o bem dela e a sua amizade de volta. Quando amanheceu, eu fui levantar e até me assustei. Ela estava de pé me olhando. Parecia que eu estava prestes a ser pisoteada por um gigante, mas ela estava sorrindo. Levantei e ela, com um sorriso nos olhos, me agradeceu. Disse que a tentativa de juntar ela e o Lucas tinha dado certo, mas que eles sabiam que os bilhetes eram falsos, e então começamos a rir. Então eu contei que tinha tido a ajuda da Sara e do Marcão, para juntar os dois, pois eu precisava mostrar a ela que eu não era pessoa má, que eu estava disposta a ter a amizade dela de volta também. Ela me abraçou e pediu desculpa por ter sido tão infantil, e daquele dia em diante nós voltamos a ser amigas, e eu posso dizer que me senti muito bem. Agora eu precisava resolver minha questão com o Marcão. No dia de ir embora, assim que entramos no ônibus, a Teresa perguntou ao Marcão se ele ia esperar um bilhete falso para me pedir em namoro, ou se ele já queria fazer aquilo por ele mesmo. Confesso que eu fiquei muito envergonhada, mas ao mesmo tempo feliz, pois aquela era a amiga que eu tanto quis ter de volta na minha vida. Agora tinha a Teresa e a Sara. E no final eu ganhei a minha amiga de volta e um namorado que pensava em fazer as mesmas coisas que eu. Aquela foi a melhor viagem da minha vida. Gente, aqui é a Andrade, espero que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!